gente não está sabendo cantar bem. Adriana, por favor, sobe aí. Nos ajuda aqui com esta canção. Eu quero começar ministrando a partir dela. A partir desse louvor à sua vida, amém? Se você puder ficar de pé neste momento. Só aqueles que puderem, fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia! Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. De colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, tudo vai passar. O Senhor, Ele cuida de mim e de você, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Aleluia. Vai sentando aí. Que texto tremendo, que texto
lindo, trazido pelo profeta Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Há quem diga que a chamada de Isaías, ela ganha maior força a partir desse texto. É aqui que praticamente é inaugurado o processo ou ministério profético de Isaías no capítulo 6. Neste capítulo, esse homem traz algumas referências para nós. Ele diz e ele começa inaugurando o texto dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Quem era Uzias para que Isaías colocasse no texto? Uzias era um homem que começou a reinar aos seus 16 anos de idade. E mesmo muito novo, ele começou a reinar, e o seu reinado era um reinado muito próspero. O seu reinado era um reinado pautado na obediência ao Senhor. Uzias é um profeta de Deus que começa a fazer coisas grandes na agricultura. Uzias é um profeta de Deus que ia para a guerra contra os filisteus e derrubou o muro de Gate, derrubou as muralhas de Astarode. Era alguém que saía e vencia. Era alguém que começou a trazer para o seu exército material bélico. Ele criou catapultas que jogavam pedras distantes. Ele trouxe arma, ele trouxe escudo. Quando a gente lê 2 Crônicas, capítulo 26, ele começa a falar de todos esses feitos de Uzias. Ele diz que Uzias ficou muito grande, um exército temido. Outros reis davam tributos a Uzias. O seu nome ficou famoso. Era conhecido em todas as fronteiras. Diz o versículo 14 desse texto do capítulo 26 de Crônicas. Ele diz: Uzias providenciou escudos, lanças, capacete, couraça, arcos, atiradeiras de pedra para todo o seu exército. Era alguém temido, era alguém poderoso. No verso anterior a esse, no verso 8, ele diz: os amonitas pagavam tributos a Uzias. Havia alguém que pagava para este homem. A fama dele se estendeu até o Egito, uma nação forte, uma nação poderosa. A gente sabe na história que o Egito é algo muito grande. E até o Egito começava agora a ver o poder de Uzias. Mas no versículo 26 diz: no entanto, depois de Uzias se tornar poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Um homem poderoso, mas o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel a Deus, ao seu Deus. Entrou no templo do Senhor e entrou para queimar incenso no altar do incenso. E não era atribuição do rei, não era atribuição do capitão, não era atribuição de um soldado de guerra. Queimar incenso era atribuição do sacerdote. Só o sacerdote tinha esse poder. Mas esse homem estava tão poderoso que ele achava que podia tudo. Você conhece alguém que acha que pode tudo? Você conhece pessoas que quando tem algum valor, quando conquista alguma coisa, quase já não pisa no chão, acha que pode tudo porque tem dinheiro. Há pessoas que por ter fama acham que pode qualquer coisa. Esse homem achava que podia tudo, inclusive ferir a lei de Deus, inclusive fazer o que Deus não havia ordenado. Esse homem tinha uma soberba tão grande que ele se perdeu na jornada. Era alguém que começou bem, mas a soberba cegou. Cuidado com a soberba. A soberba cega. A soberba destrói. Quando a gente pensa que não cai, aí é que cai. Quando a gente não vigia, é que a gente cai. Quando a gente pensa que está por cima, é que o tombo vem.
Quando a gente olha e diz assim, não, mas isso aí eu tiro de letra. É quando o problema, a tragédia chega sobre nós. Quando a gente faz os cálculos e a gente acha que pode todas as coisas, que o nosso planejamento é o melhor. Foi assim que começou a ruína desse homem. Ele achou que as conquistas que ele tinha possuído, pior ainda, era algo da sua mão. Tem pessoas que dizem, se eu não fizer, nem Deus vai fazer. Tem pessoas que dizem que tudo que eu conquistei fui eu. E não consegue atribuir nada para Deus. Esse homem pegou o incensário e começou. Ele começou a querer fazer a obra que não era dele. E por causa daquele ato, ele pegou lepra. Ficou isolado. E lepra naquela época era muito séria. Esse homem ficou isolado e morreu. Um homem que tinha grandes conquistas, mas que queria assumir o controle de todas as coisas. Até mesmo daquilo que Deus havia ordenado. Havia uma novela da Globo que dizia que rei sou eu, né? Esse aqui queria ser o Deus de si mesmo. Tem gente que quer ser o Deus de si mesmo. Eu em mim mesmo me basta. Esse homem quis queimar incenso. Ele quis assumir a função do sacerdote. Já percebeu que tem pessoas assim, porque tem recurso, porque tem diploma, porque conhece mais, ou porque estudou mais que alguém, ou porque conseguiu, sabe, ter um currículo melhor, uma conta bancária melhor, se acha acima e quer fazer até o que não é seu? Esse homem fez isso. Ele queria a função do sacerdote. A soberba levou ele a pensar que podia controlar até mesmo aquilo que Deus havia estabelecido. Mas de repente o sacerdote Acasias encontra ele fazendo aquilo e diz, não, essa não é função sua. E o rei fica indignado e briga com o profeta. E diz o capítulo 26 que ele indignado e o profeta disse, não. 80 outros sacerdotes diz, não é função sua. Brigam com ele. E naquele momento uma letra de lepra vem na sua testa. E ele, leproso, quer sair daquele lugar e fica isolado e morre. Mas esse homem era um homem que é da família, segundo alguns historiadores, do profeta Isaías. É tipo a gente chama hoje de tio avô, tio primo. Era alguém muito próximo. Alguém que ajudava o profeta. Era alguém que estava ali, que o profeta sabia que podia contar. Era alguém que estava ali na cobertura. Eu tenho um amigo, o rei Uzias. Quem é que vai fazer alguma coisa comigo? E tudo que eu aprovar aqui será aprovado. Então Isaías está lá, como toda a cidade está. E aquilo que era conquista do rei era conquista de todos. Então todo mundo agora começa a ficar soberbo. Todo mundo agora começa a ficar prepotente, se acha maior. Você olha para a maior nação econômica, eu não sei se era ainda, porque há uma briga nisto aí, mas você olha para os Estados Unidos da América, você vê como eles são patriotas. Mas você vê também como muitas vezes alguns deles esbanjam a soberba de uma superação muito grande. Não precisa ir muito longe, você olha para o nosso país. Ele é dividido em áreas onde alguns estados se acham maior do que o outro ou melhor. Onde pessoas fazem diferença entre uma e outras. E a gente vai vendo uma soberba. Esse homem pega lepra. A lepra dele aqui nos traz alguns sinais. Nos traz o sinal de como está o coração dele. Orgulhoso, prepotente, rebelde, soberbo. Só que ele chega a morrer. Porque a soberba precede a ruína. Antes da ruína vem a soberba. Quando você começa a se achar demais, cuidado. Esse homem se achou, ele morreu.
E agora está Isaías, triste. Porque quando a gente perde um parente, a gente fica triste. Quando a gente perde alguém que é querido, a gente fica triste. Quando a gente perde alguém que a gente estima, a gente fica triste. Alguém próximo, alguém que a gente gosta, traz dor. E o profeta Isaías está lá, cheio de dor, cheio de angústia. Todavia, é quando a soberba cai, ou seja, quando Uzias morre, é que a glória de Deus se manifesta. É que Deus toma a pompa novamente. Um homem que era rei, mas que estava enfermo. Que era rei, mas precisava de cura. Existem muitas pessoas precisando de cura. Há muita gente com lepra espiritual. Uzias, ele nos traz um ensinamento, embora eu não vou falar muito de Uzias. É só para você entender quem era Uzias e por que ele morreu. Ele traz um ensinamento muito grande para a gente. Um ensinamento bíblico. Melhor é o fim das coisas do que o início. Há muita gente começando sua história bem e terminando mal. Há muita gente começando sua juventude bem e terminando mal. Há muita gente começando seu casamento bem, terminando mal. Há muita gente começando a empresa bem, terminando mal. Há muita gente começando uma vida com Deus bem e terminando mal. Cuidado como está terminando as coisas na vida. Uzias nos ensina. Por isso que a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Aqui mostra o coração desse homem. As decisões erradas que ele tomou. E por isso morreu. Mas a morte dele abre um novo tempo. A morte dele trouxe um despertamento para o profeta Isaías. Sabe de uma coisa? Tem coisa que precisa morrer na nossa vida. Só quando morrer. Só quando passar. E eu vi a diaconisa Janaína dizendo assim: Deus trouxe uma palavra. E eu fiquei dali dizendo: como Deus é tremendo. Tem coisa que a gente tem que deixar. Tem coisas que precisam morrer na nossa vida para que haja um despertamento, para que venha um novo tempo, para que Deus abra da sua glória para nós, para que a gente possa ver uma nova visão, porque a visão até agora do profeta é humana, mas agora ele vai ter uma visão divina, ele vai ver a transformação, ele vai ver uma mudança muito maior, ele vai ver a glória de Deus, porque o profeta diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua veste, o seu vestido, as abas dele eram muito grandes, enchia todo o templo. E eu vi serafins que voavam de um lado para o outro e declarava: santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da minha glória. Ele só pôde ver isso depois da morte de Uzias. É preciso que Uzias morra, irmãos. É preciso que Uzias morra, para que eu e você perca a referência. A referência do profeta era humana. A referência do profeta era um homem. A referência do profeta eram as conquistas de alguém. A referência do profeta era um rei humano. Ele olhava para aquilo. Aquele era o referencial. Quantos referenciais a gente tem? E não é errado a gente ter referenciais. Mas quando eles tomam, ofuscam o lugar de Deus, isso passa a ser um erro. Então esse homem começa o capítulo dizendo que quando Uzias morreu, ele viu a glória do Senhor. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o que Deus queria mostrar da sala real para ele. E o que é que isso nos revela? Nos revela que Deus quer revelar da sua glória. Esse é um tempo que Deus quer revelar do coração dele para mim e para você.
Esse é um tempo que Deus quer descortinar o que está por trás da cortina. Esse é um tempo de Deus mostrar para você aquilo que você ainda não viu e não conhece. Esse é um tempo que Deus está buscando ter uma intimidade maior. Não a intimidade de um culto, não a intimidade de uma pregação, não a intimidade do que alguém disse, mas uma intimidade sua com Deus, de perceber, de ver, de viver o que Deus tem para a sua vida. É um tempo diferente. Quando Uzias morre, Deus revela, Deus se mostra. E eu percebo que nesses dias, a cada momento, Deus está querendo revelar. Deus está querendo se mostrar como uma referência para nós. O porto seguro da gente não pode ser um político. Meu Deus, o que tem de gente num porto seguro num político. O porto seguro não pode ser economia. O nosso porto seguro não pode ser nem o nosso marido, nem a nossa esposa. O nosso porto seguro não pode ser nossos filhos. Não é a bolsa de valores. O nosso porto seguro tem que ser o Senhor. A gente tem que começar a ver o que Deus tem para mostrar. Esse homem passou a ver. Agora ele não via mais a visão terrena. Ele começou a ver a visão do céu. E a visão do céu sempre vai conflitar com a visão terrena. Quando a gente ver o céu, ela vai mostrar a terra. Quando a gente ver o céu, ele vai mostrar a nossa humanidade. Ele vai mostrar o nosso estado. Ele vai mostrar a nossa miséria. Ele viu os céus e agora houve um conflito. Porque ele procurava ainda a visão da terra. Ele procurava ainda aquilo que era natural. Aí Deus mostrou a visão celestial. Ele olhou para a terra e disse: poxa, o trono de Uzias está vazio. Ele olhou para a terra e disse: a causa agora. Agora os reinos que pagavam tributos vão nos invadir. Agora os exércitos que perdiam toda a batalha vão nos destruir. Agora, se não vier alguém igual, como vai ficar a economia? Agora, como vão ficar as famílias? Ele começou a olhar o caos, não é assim. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A gente começa, basta uma coisa dar errado na vida e a gente já pensa na próxima coisa que vai dar errado. E a gente já começa a somar e um dia é ruim. Tem gente que quer que a noite não passe, porque o outro dia pode ser pior. Esse homem começou a achar e perceber, e as notícias que batiam na porta, eu imagino que só era notícia ruim. E talvez ele não aguentasse mais de tanta notícia ruim. E ele ficou procurando quem iria assumir o trono de Uzias, o trono terreno. Mas de repente Deus levantou a vista dele. Deus fez ele olhar numa visão para cima. E ele mostrou a visão celestial. Ele mostrou o trono, aonde ele estava sentado. Deus estava dizendo para o profeta: ainda que tenha um caos na terra, eu não perdi o controle. Deus não perdeu o controle da tua vida nem da minha vida. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está ordenado, orquestrado por Deus. Ele sabe todas as coisas. É interessante que a gente se apavora. É interessante que a gente olha a tragédia. Já percebeu que mais ganha repercussão é tragédia? Já percebeu que você está no casamento e 365 dias do ano a sua mulher fez 364 almoço delicioso, mas o que ela salgou ganhou mais repercussão? Já percebeu que o funcionário acertou sempre, cuidou de tudo, mas quando ele errou, o patrão cai na cabeça dele? Já percebeu que a gente é pautado muitas vezes pela tragédia, pelo caos, pela desesperança? Basta alguém dar uma palavra negativa e a gente já diz: não tem mais esperança não, acabou. Tem solução mais não.
Você vai no médico e ele diz, olha, é uma enfermidade. E se ele disser, agora só Deus, pronto, piorou. Porque o sentimento é, morri. Não é assim. Você já percebeu que muitas pessoas, quando têm um câncer, enquanto não descobre está normal, mas quando descobre a saúde, a vida faz... Porque fica presa a palavra da derrota, da tragédia. Eu sei, não é fácil lutar contra isso. Mas a gente fica preso àquilo que é natural. Só conseguimos ver a derrota, a desgraça. Mas Deus está mostrando algo diferente. E para eu não perder a minha maneira de ser, olha aí para alguém e diz para ela assim: Deus vai te mostrar. Melhor, diz para ela assim, aponta para ela: Deus vai mostrar a você que mesmo com crise que você está passando, ou pode passar, o céu não perdeu o controle e nem entra em crise. Aleluia! O céu não perdeu o controle e nem entra em crise. Ou seja, Deus tem um milagre para mim e para você. Deus tem algo extraordinário. Escute. O texto nos aponta outras coisas. A segunda é tempo de buscar a Deus. Não é tempo de você ficar pensando na crise. Não é tempo de você pensar no que deu errado. É tempo de buscar a Deus. O texto mostra, e é fato, era um momento de crise. O rei morreu. Mas o profeta vai ao lugar certo. Você sabia que você veio hoje ao lugar certo? Você entrou no lugar certo. Você veio no lugar certo. Você veio na hora certa. O profeta foi para a igreja. Um dos melhores lugares para estar é na presença, é na casa de Deus. Você veio no lugar certo. O salmista diz assim: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Coisa boa, irmãos, é a gente estar na igreja. Coisa boa é a gente poder se ajoelhar. Coisa boa é a gente poder chorar. Coisa boa é a gente estar junto com os irmãos. Coisa boa é a gente sair de casa dizendo: Deus, fala comigo. E aí Deus diz: vá, filho, vá, filha, porque eu tenho uma palavra para o teu coração. A melhor coisa que eu e você faz é buscar a presença de Deus. O profeta vai buscar a presença de Deus. E o melhor lugar que ele entende de buscar a presença de Deus no momento da crise é na igreja. É na presença do Senhor. Eu lembro no tempo de pandemia, algumas pessoas nem entendiam. Teve gente que não entendia, que dizia: a igreja quer estar aberta simplesmente por causa do dízimo. Não, porque tem gente que oferta mais pelas redes remotas do que presencial. A ideia é porque a igreja é lugar da cura, lugar da bênção, lugar do milagre. Quando o governo dizia que não era essencial, nós gritávamos: é essencial. E foi a época que as pessoas perceberam o tamanho da igreja e a necessidade que cada um precisava de Deus. O melhor lugar para estar é na presença de Deus. O melhor lugar para estar é na igreja. Eu vejo pessoas, irmãos, que quando o problema bate, a primeira coisa que faz é deixar de ir para a igreja. Eu conheço pessoas que começaram a frequentar e disseram: eu quero Deus como meu Deus. Mas bastou vir a primeira crise. E a primeira coisa que ela fez foi abandonar Deus. Pulou do barco. Alguns dizem: mas é porque quando eu fui para a igreja aumentaram meus problemas.
Como se parece que a igreja fosse a criadora do caos. Ela não consegue perceber que Satanás sabe que ali é a solução da vida dela. Então ele vai fazer de tudo para que ela não tenha uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Mas é ali que a gente vai escutar uma palavra, é ali que o irmão vai botar a mão no ombro, vai dizer: estou com você. É ali que você vai escutar histórias de pessoas que venceram, que superaram. Por isso que o salmista fala da alegria dele, quando disseram: vamos à casa do Senhor. Na igreja, irmãos, eu e você vai ouvir uma palavra de destino, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação para a nossa casa, para o nosso coração. A gente vai aprender a ser mais amável, a gente vai aprender a ser mais perdoador, a se sentir perdoado. A gente vai, aprender a cuidar. A gente vai aprender, a ser generoso. A gente vai aprender a sorrir, a chorar com os que choram. É na igreja. Vai ser lá na igreja que a gente vai ter os melhores aconselhamentos, porque aconselhamento lá fora, já viu, né? A gente tem cada conselho lá fora que é terrível. Mas na igreja a gente vai ter tudo isso. Então o profeta vai à igreja. E lá na igreja Deus descortina o céu para ele. Deus vai descortinar o céu para você e para mim. Amém? Foi lá na igreja. Quando todos estavam reunidos, Deus falou com o profeta Isaías. A Bíblia diz em Atos que quando todos estavam reunidos, desceu o Espírito Santo de Deus. Porque Deus habita no meio de louvores. Quando a gente está junto, a gente sente o calor, a gente se aquece, e a gente percebe essa glória de Deus. Então foi na igreja que o profeta viu os céus se revelar para ele. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então eu e você precisamos entender isso, que a mudança que eu e você precisa acontece quando eu e você busca a Deus. Busca o Senhor. Eu não sei o que você está passando, Deus sabe. Talvez o seu cônjuge não saiba, o filho, o pai não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Deus esperou Isaías ir para o templo. E Deus disse: hoje eu pego ele. Hoje eu mudo a história dele. O Isaías de hoje sou eu e você. E se você abrir o coração, Deus vai mudar a tua história. Ele vai revelar, Ele vai mostrar os céus, aquilo que você ainda não percebe. Então, que hora é? É hora de buscar a Deus. O profeta está numa crise. O país está numa crise. O palácio está em crise. E o que ele faz? Vai buscar a Deus. Quando você está em crise, está indo para onde? Irmãos, tem tantos caminhos. Quantas pessoas em crise buscam o amante, a amante? Quantas famílias em crise buscam a separação? Quantas pessoas em crise buscam a droga para tentar aliviar, para tentar aplacar a dor? Quantas pessoas em crise não pensam em atentar contra a sua própria vida? Quantas pessoas em crises não entram num casulo, num clisófilis? Quantas pessoas não entram numa caverna? Elias fez isso, se isolam. Quantas pessoas, quando estão na crise, atacam todo mundo? Quantas pessoas não buscam de violência com palavras, com gestos, ações? Há muitos caminhos que as pessoas buscam quando estão passando por problema. Mas o profeta, ele entende que só na presença de Deus ele vai encontrar a resposta
Só na presença de Deus ele vai encontrar milagre. Só na presença de Deus ele vai encontrar restauração. Só Deus pode restaurar o meu e o teu coração. É tempo da gente perceber que Deus quer trabalhar na nossa vida. Isaías nos traz uma mensagem muito forte. Em último lugar, a mensagem de Isaías é tempo de reconhecer que precisamos de Deus. Esse homem era profeta. Esse homem conhecia da palavra. Esse homem foi chamado para ser porta-voz de Deus. Mas ele está no templo. E ele está no templo triste. Ele está no templo angustiado. Porque ele está passando por uma dificuldade. O trono de Uzias está vazio. Aí Deus dá a ele uma visão. Porque toda vez que Uzias nosso morre, Deus nos dá uma visão. A gente começa a entender a visão dos céus. Deus pega o profeta, tipo alguém que pega para a gente no rosto e diz: olha, muda o olhar. Em vez de você olhar para o que está dando errado, olha para mim. Em vez de você contemplar o que está dando errado na sua vida, o Senhor diz assim: olha para mim, porque eu vou mudar a tua história, porque eu vou te abençoar, porque eu vou te usar como porta-voz, porque eu vou começar uma nova página para você, porque vai começar um novo tempo. Não é mais tempo de trono vazio, é de tempo de trono preenchido pela minha glória. Não é tempo de morte, mas é tempo da minha vida abundando no teu coração. O profeta agora olha e ele vê o céu. E ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele vê a glória de Deus. E a glória de Deus conflita, irmãos. Porque ela nos remete, ela nos leva, ela nos cobra algo chamado santidade. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É preciso buscar a santidade. Então Deus leva o profeta a buscar a santidade, a reconhecer a sua impureza. Esse homem profetizava o tempo todo dizendo: ai de ti, ai da nação, ai do povo. Ele estava o tempo todo dizendo ai de alguém. Mas agora ele diz: ai de mim, eu sou impuro, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, diz o versículo 5. Ele olha agora não para os outros, mas ele olha para si, porque não tem ninguém que eu conheça que veja o Senhor, que tenha a visão do céu e fique do mesmo jeito. Ou você rejeita, ou você se humilha. Ou rejeita, ou reconhece que precisa. Esse homem reconheceu, ele disse: ai de mim, eu preciso, mas eu estou perdido. Ele disse: Deus, eu sou profeta, fui levado para ser profeta, eu conheço isso aí, mas eu estou perdido. Eu não tenho condições. Ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu a necessidade de purificação. Ele disse: ai de mim, porque os meus lábios, eu vou trazer algumas coisas para você. Os meus lábios são fofoqueiros. Os meus lábios são mentirosos. Os meus lábios são profanador. Os meus lábios são caluniadores.
Ai de mim, porque a minha boca fala o que está cheio do meu coração, e o meu coração está cheio de amargura, de rancor, de ódio, de ressentimento, de maldade. Ai de mim! Ai de mim, porque estou perdido, corroído por dentro. Ai de mim que estou podre. Ai de mim que tenho aparência de profeta, mas não sou mais. Ai de mim. Eu preciso de mudança, mas eu estou vendo o Senhor e eu vou morrer, porque eu sei o que eu fiz e o que eu mereço é a morte mesmo. Eu sei que o meu pecado me leva para a morte, porque o pecado tem salário, Deus. Está escrito, o salário do pecado é a morte. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que fiz. Eu reconheço que eu preciso de mudança. O texto não diz, mas eu imagino irmãos Isaías olhando, dizendo: se ele ainda me desse uma chance. Se ele permitisse que eu vivesse diferente a partir de agora. Se ele abrisse uma porta para mim, porque o que está reservado para mim é morte. Era um encontro com Deus. E como a gente diz, era Deus purinho. Ele está tendo encontro com Deus, ele vê a glória, ele vê os anjos. Eu conheço algumas pessoas que às vezes dizem assim: rapaz, eu fui no inferno, eu vi o inferno. Há um livro que diz a divina revelação do inferno. Eu disse: rapaz, eu quero ver o céu, pelo menos uma pena do anjo. Já é melhor. E eu não estou dizendo que Deus não mostra, por favor. Pessoas sérias que eu conheço, outras que viram o céu, e eu me glorifico mais com quem viu o céu, confesso. Esse homem tem um encontro com Deus, e ele vê a glória de Deus, e ele reconhece a sua necessidade de Deus. Você reconhece a sua? Ele reconhece, ele diz: eu preciso de Deus. Ele vê que Deus está sentado no alto e sublime trono. Eu imagino Deus olhando para ele e dizendo assim: o que é que você está vendo? Que você está com medo de morrer. Ele disse: eu estou vendo o Senhor assentado num trono que é acima de todo trono. Está vendo bem, hein, Isaías? O seu trono é no alto, e o seu trono é maior, é melhor, ele é sublime trono. Está vendo bem, Isaías? Mas você está entendendo? Não estou não, Senhor. Quem governava a sua nação? Uzias. Ele governava da onde? Do trono. Meu Deus. Então o Senhor está acima. Os anjos estão dizendo que toda a terra está cheia da tua glória. Então o Senhor é aquele que governa toda a terra. Deus estava dizendo para o profeta: eu tenho o governo nas mãos. Deus tem o governo para a tua vida, para a tua história, para a minha história. Ele tem o governo na mão. Ele está sentado no alto e sublime trono e ele governa. O profeta diz: ai de mim. O que é que isso nos ensina? É que a mudança não começa no outro, começa em mim. Já percebeu que a gente vem para um culto e diz: menino, o culto hoje foi Deus purinho. Foi para tu, a mensagem era para tu. Rapaz, tu perdeu, era para você estar lá. Como é que você não foi hoje? Olha, eu só lembrava de você. Ei, cara pálida, é para mim, é para você. Não é para o que está em casa, não é para o que não veio, é para você. O ai tem que começar em mim. Sou eu e você que tem que dizer: ai de mim. Ai de mim, porque talvez não seja o lábio, mas seja outra coisa que está impuro. Ai de mim.
Ou seja, ele diz: eu sou profeta, mas eu sou o primeiro. Se o Senhor vai purificar alguma coisa, começa comigo. Se o Senhor vai mudar a terra, muda a partir de mim. Se o Senhor vai mostrar para alguém, mostra para mim. Se alguém precisa entender, se alguém precisa de mudança, esse alguém sou eu. A gente quer que o outro mude, né? Não é assim no casamento? O problema é o outro. Eu fiz porque ele fez, eu faço porque ela faz, eu só sou assim porque fulano é assim. Ah, ela não muda nunca, ele não muda nunca. E a gente quer mudar o outro. A mudança começa dentro de mim. Não é no outro. Sou eu. São os meus atos. É o meu coração. Sou eu que preciso ter intimidade com Deus. Sou eu que preciso buscar. O avivamento não começa lá fora, começa aqui dentro. A chama de Deus não pode arder lá, ela tem que arder aqui. Ela tem que arder no meu peito, no teu peito. Primeiro tem que mudar aqui dentro, para mudar lá fora. A gente quer um avivamento para a nação, mas que tal primeiro avivar o coração? A gente precisa entender isso. O Senhor mostra para aquele homem e ele diz: eu preciso de mudança. Porque durante algum tempo eu tive lepra na minha vida igual a Uzias. Durante algum tempo eu era igual a ele. Eu me achava. Até que o Senhor tocou. E começou a mudar a minha vida. Então muda a minha vida antes de mudar a vida do povo. Escuta bem isto. Uzias morreu de lepra. Isaías disse: ai de mim. Sabe o que é que a gente entende? É que existem muitas pessoas como o coração de Uzias. Em vez de pedir misericórdia, continua soberba, continua orgulhosa, continua se achando suficiente. Porque toda vez que você tira o controle da mão de Deus é porque você é suficiente. Toda vez que você diz: não, agora não, depois, eu não quero Deus não, é porque você é o Deus de si mesmo. Aquele pastor é muito duro, nunca mais eu volto naquela igreja. Tá certo, vá em outra, mas vá sabendo que você precisa de mudança. Você precisa de Deus na sua vida. Porque senão seus dias podem acabar mal. Na vida de Uzias, Deus passou a ser um detalhe. Na vida de muita gente, Deus é um detalhe, Deus é um amuleto. Deus é uma filosofia. Deus é simplesmente algo necessário que alguém precisa ter, mas que não se crê com tanta veemência. Deus é alguém que eu tenho como símbolo, às vezes, de fé, mas que não é algo que governa a minha vida. Porque o que governa é meus prazeres. O que governa é o que pode me dar prazer. O que governa são as minhas conquistas. O que governa é a minha agenda. O que governa é o meu orgulho. O que governa é o que eu tenho como prioridade. E Deus não está lá. Por causa de atos assim, Deus perdeu a paciência com Uzias. E ele morreu. A morte daquele homem, para Isaías, tem agora um novo significado. Era Deus dizendo para ele: eu preciso que na sua vida morra toda a insensibilidade à minha glória. Eu preciso que na sua vida
morra toda arrogância. Eu preciso que na sua vida morra toda a individualidade. Eu preciso que morra na sua vida toda a soberba. É preciso que na vida da igreja morra o culto a si mesmo, o narcisismo. É preciso que morra no meu e no teu coração o culto sem alma, o culto que foi legal, mas que virou um rito, mas que não me transforma mais, que não mexe as minhas estruturas, que ficou sem vida, que ficou egoísta. E se a palavra não for algo que me faça a segunda-feira acordar feliz, dizendo eu vou conquistar, eu não gostei. Foi um culto fraco. Um culto que às vezes a gente traz Deus como algo tradicional, quando Deus quer que eu e você mergulhe no sobrenatural dele. Então, por favor, deixa Deus assumir o controle da tua vida. Deixa Deus assumir o controle da tua história. Fica de pé nesse instante. Se você puder, fecha teus olhos. Havia uma frieza na vida de Uzias. E a minha esperança é que não haja uma frieza no meu coração nem no teu. Porque a frieza daquele homem o levava a não tomar atitudes diante de Deus. As atitudes de Uzias eram atitudes danificadas pelo pecado. Ele não conseguia viver o que Deus tinha para ele. Mas não só nele, agora também estava na vida do profeta. Agora estava na vida da nação. Eu não sei como está seu coração. Talvez tenha algumas atitudes assim. Mas hoje é dia de você fazer feito o profeta Isaías. Ai de mim. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu preciso da tua purificação. Eu preciso de socorro. Eu preciso de uma intervenção tua. Eu preciso desesperadamente de um milagre. Eu preciso da tua mão. Eu preciso da tua restauração. Eu preciso de uma transformação de dentro para fora. Eu preciso de uma mudança no meu interior. Eu não aguento mais viver assim. Eu não quero viver uma vida insensível. Eu não quero viver uma vida distante. Eu preciso de uma mudança. Deus está te mostrando, como mostrou para o profeta, o trono. E diante do trono, diante da glória de Deus, é revelado a nossa natureza, a nossa realidade, a nossa impureza. É revelado quem somos. Eu e você pode se esconder de todo mundo. Eu e você pode se esconder do cônjuge, do filho, da mãe, do pai, do melhor amigo. Mas a gente não consegue se esconder do Espírito Santo de Deus. A gente não consegue se esconder do Deus Todo-Poderoso. Então é hora de você mostrar para Deus quem você é. Porque quando você mostrar o que está dentro de você, Deus vai agir. Quando você mostrar no coração e disser: Deus, eu preciso de cura. Quando você mostrar para Ele, dizer: Deus, eu preciso de milagre. Eu preciso do teu prodígio. Ele vai fazer. Quando você, na sua sã consciência, disser: ai de mim, como disse o profeta, Deus vai escutar o teu ai. Deus vai escutar.
Aí de olhos fechados você está. Deus vai escutar. Eu imagino que Isaías, quando viu o trono da glória, e disse: ai de mim. Eu imagino que ele estava dizendo: eu não sirvo mais como profeta. Eu imagino que ele estava dizendo: eu fui reprovado. Eu imagino que ele estava dizendo: eu errei. Eu imagino que ele estava dizendo: eu não sirvo mais para Deus. O meu pecado foi muito grave. Eu imagino que na cabeça do profeta não havia mais nenhuma possibilidade de Deus usá-lo, de Deus amá-lo, de Deus transformar a sua vida. Existe muita gente assim. Talvez você esteja aqui e esteja desacreditado de tudo. Desacreditado de você. Desacreditado do agir de Deus na tua história. Talvez você esteja aqui dizendo: não, Deus não olha mais para mim. Um dia eu estive dentro da igreja. Um dia eu caminhei, mas saí. Eu virei as costas para Deus, Ele não olha mais para mim. Talvez você esteja dizendo: mas eu nasci num lar cristão. Muita gente já pregou para mim. Muita gente já falou de Deus para mim. Eu nunca quis. E agora, com a vida que eu estou, como é que Deus vai olhar para mim? Talvez você olhe para você e todo pensamento que você tem ao seu respeito é de que você é insuficiente, ou de que você é suficiente demais. E aí é um problema. Mas o Senhor olha para você diferente. Porque todo aquele que chega diante do trono da glória e abre o coração para Deus e diz: ai de mim, Deus para tudo. Deus para, se possível, até o céu, só para te servir. O texto diz que Deus parou o anjo, disse: serafim, saia do natural, vá até o meu profeta Isaías, vá até a minha filha, vá até o meu filho, vá até a minha serva, vá até o meu servo, vá até a vida daquele homem, daquela mulher que se acha nada. Vai lá, toca na boca dele, purifica ele, purifica ela. Hoje ele está dando ordem para tocar na tua mente, para tocar no teu coração, para tocar na tua boca, para tocar no teu corpo, na área que precisar tocar. É para tocar, mas tocar não para matar, mas tocar para purificar. Porque toda vez que Deus tocar, algo bom vai acontecer. Quem toca em Deus é curado. Quando Deus toca, Ele ressuscita. Quando Deus toca, o milagre acontece. Quando Deus toca, as portas se abrem. Deixa Deus tocar na tua vida, e você vai ver Deus abrindo todas as áreas. Você vai ver Deus fazendo um milagre para você. É só Deus tocar. Ele tocou na boca do profeta, e a boca foi curada. Se Ele tocar na tua vida hoje, é para te curar. Mas Ele só toca na vida, mesmo sendo Deus, daqueles que abrem o coração para Ele, daqueles que dizem: ai de mim, daqueles que dizem: eu vou mudar, eu preciso de mudança. Deus, Ele toca. E quando Ele toca, aquilo que é negativo vira positivo. O profeta que era um fracasso como profeta, agora virou um profeta bem sucedido. Virou o profeta messiânico, aquele que mais falou de Jesus, porque ele viu Jesus, e quem vê Jesus e tem um encontro com Ele, irmãos, a boca fica cheia dele, só fala dele.
Ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar dos milagres, ele começou a anunciar as boas novas, ele começou a ser um servo. Eu não consigo acreditar que isso foi fruto do acaso. Eu não consigo crer que Isaías estava ali por acaso. Não, ele estava ali porque Deus escolheu. E porque Deus queria mostrar a sala, sabe, do palácio celestial para ele, dizer: você é bem-vindo aqui, você vai entrar aqui, você vai ser porta-voz, você vai ser meu amigo, meu aliado. E se Deus fez com ele, Deus também fez com você. Deus trouxe você aqui. Foi Deus que pegou pela tua mão, foi o Espírito Santo que te trouxe hoje para te dizer: eu quero purificar você, eu quero usar você. Eu escolhi você. Você para mim é como um vaso precioso. Eu quero dar ordem aos serafins ao teu respeito, que eles saiam do natural, entrem no sobrenatural, pegue uma brasa viva e purifique você, purifique o teu coração, a tua história. Deus quer ter você como aliado. O que você precisa fazer? Matar o Uzias que está dentro de você. O que você precisa fazer? Ocupar e entender que o trono é o trono do Senhor. O que você precisa fazer? Tirar a vista daquilo que é terreno e colocar naquilo que é espiritual. O que você precisa fazer? Deixar o Espírito Santo preencher o vazio que está dentro da tua vida. Você precisa simplesmente dizer sim para o chamado de Deus para o seu coração. Você pode ter 20 anos de igreja, 30. Pode ter nascido dentro da igreja. Pode ter ministério. Pode pregar, pode louvar, pode fazer o que quiser. O chamado de Deus é: mata os dias que está aí, para que a minha glória nasça dentro de você. É possível que você chegou aqui cheio de Uzias. É possível que você chegou aqui morta espiritualmente. É possível que você chegou aqui com um vazio tremendo dentro de você. Deus não te trouxe aqui para te destruir. Quem destrói você é o pecado, e ele tem salário. Uzias morreu, mas você pode encontrar hoje vida. Só basta você deixar Jesus entrar no seu coração. Só basta você convidar ele, não como uma religião, dizendo: Jesus, ai de mim, eu reconheço que sou miserável, pobre, cego, nu. Eu reconheço o meu pecado, mas também eu reconheço que eu preciso de mudança. E eu quero que o Senhor entre e mude a minha história, mude a minha vida. Por isso, se você está aqui e ainda não entregou a vida a Jesus, hoje o Senhor quer marcar esse encontro com você. Hoje Ele quer mudar a tua história, Ele quer escrever uma história linda. Ele quer restaurar a sua vida. Então, se você está aqui e quer viver isto com Deus, sai do teu lugar. Você que quer entregar a vida a Jesus, você que nunca tomou essa decisão, ou você que está afastado, afastada de Deus e quer entregar a vida a Jesus, sai do teu lugar agora. Se você está aqui, o Espírito Santo está falando para você, e você ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu não vou insistir, porque a história é sua. É entre você e Deus, aleluia. É entre você e Deus. Deus pode mudar a tua história. Se vai aplaudir, aplaude com força, irmãos. Aleluia. Deus pode mudar a sua vida. Há mais alguém que está aqui que quer entregar a vida a Jesus? Há mais alguém que está aqui que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração e você quer hoje? Não tenha medo não.
Se você está perto de alguém, pergunta: você já entregou a vida a Jesus? Se ela disser não, pergunta: você quer entregar? Se ela disser: eu quero, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, você vem com ela. Sabe por quê? Porque as trevas vão fazer de tudo para que você viva uma vida longe de Deus. Mas Deus ama você. Eu já passei por isso. Muita gente que está aqui já passou também. A gente fica com aquele receio: e agora? O que será que as pessoas vão dizer? Mas eu ainda tenho isso para fazer. Não, eu tenho medo de largar isso. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de cometer as mesmas coisas. Eu não quero entrar. Porque quando eu entrar de verdade, se eu entrar na igreja e depois eu viver as mesmas coisas, não, eu não quero. Eu sei que eu vou entrar hoje, vou fazer as mesmas coisas amanhã. Tudo isso é mentira do diabo. Porque a Bíblia diz assim: quem é santo, santifique-se mais. Ou seja, é um processo, é dia a dia. Eu nunca peguei carrapato na minha calça, carrapicho. Carrapato também peguei no quartel. Carrapicho, e disse para ele assim: sai. E ele saiu. Foi preciso arrancar. Um a um. É a purificação. Então assim, são os dois? Amém. Como eles, você também pode. Alguém fica aqui, acompanha eles aqui. Assim como eles, você também pode. Aleluia. Glória a Deus. Teu menino está entregando a vida a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar só uma dica. Se eu fosse a juventude da igreja, eu estava agarrado com ele agora. Eu estava junto dele, eu nem soltava ele. Queridos, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Não tenha medo nem vergonha de se expressar, porque é uma festa absurda no céu e também é uma festa linda na terra. Eu não sou nem de insistir, mas eu sei que o Senhor quer você também. Você está aí no meio. E o Senhor está dizendo: eu quero tanto trabalhar na tua vida. Eu quero tanto trabalhar na tua história. Então, se tiver alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, não tenha medo. Sai do teu lugar. Vem hoje. Vem agora. Porque Deus vai tocar. E vai te purificar. E vai te restaurar. E você vai começar a viver com seu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Amém? Há mais alguém que quer entregar? Sai do teu lugar, tenha vergonha não. Se você tiver receio, você pode me procurar depois do culto. Eu vou estar orando pela sua vida. Qual é o nome dele? Lucas Gabriel, Aline, Edinaldo. Estenda as mãos para eles aqui. Pai, queremos te render graça pela vida do Edinaldo, da Aline, do Lucas Gabriel. Deus, eles tomam a melhor decisão da vida. Eles dão o melhor passo. Reconhecer que precisa do Senhor. Reconhecer que precisa da ajuda dos céus. Reconhecer que enquanto o controle estava nas mãos deles, não dava certo. Mas hoje eles colocam na tua mão. Eles reconhecem o sangue derramado na cruz do Calvário. Eles reconhecem que o Senhor pagou um alto preço. E hoje eles entregam a vida a ti, para que o Senhor seja o Senhor, o Salvador da vida deles. Deus, tua palavra diz que todo aquele que entrega a vida a ti, o nome é escrito no livro. E nós nos alegramos com isso. Que cada dia eles tenham prazer de estar na tua presença. E que nós como igreja possamos aprender a ensiná-los a cada dia estar mais firme diante do Senhor.
para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Queridos, algumas pessoas vão pegar os dados de vocês lá dentro, vão informar para vocês sobre as ações que a gente tem na igreja. Nós temos, por exemplo, eles vão falar para você, explicar o que é grupo pequeno, que a gente tem de casais, que vai poder estar junto, onde você vai ter palavras ali, vai ver testemunhos, né? Vai falar para você dos ministérios, vai falar dos cultos, das programações que a gente tem. Por exemplo, dia 18 agora a gente tem rede de homens, não é? Culto só para homem. No dia 25 a gente tem rede de mulheres, não é? Vai estar falando do USC, do grupo de jovens, de tudo que acontece. E a gente vai estar cuidando de vocês. Vai ter pessoas que vai estar visitando vocês. Vocês vão receber ligação. Vai ter gente que vai estar lá fazendo estudo, ensinando vocês a ler a palavra. Tudo isso nós vamos estar fazendo porque a gente quer ver vocês mais firmes na presença do Deus vivo. Amém? Agora vocês têm uma nova família. Esta é a família. Se vira aí para conhecer a família de vocês. Bem-vindos. Aleluia. Vamos dizer que eles são bem-vindos? Bem-vindos, 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 bem-vindos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Os amados vão estar acompanhando vocês. Aleluia! Que coisa boa, irmãos. É a gente viver com Deus. É a gente deixar o Senhor ser Senhor na nossa vida. Aleluia! Agora que eles estão indo, para você que ainda não entregou a vida a Jesus, deu um alívio, não foi? Saiu o peso. Mas só para você entender, Jesus ama você e quer salvar você. E hoje é dia de você entregar a vida a Jesus. E nesse exato momento o coração acelerou de novo. E sabe por que acelerou? Porque você tem um inimigo. João 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O desejo dele é destruir sua vida. Ele nunca vai fazer nada para ajudar você. Ele aparentemente vai te ajudar, mas ele não está ajudando, ele está adiantando o lado dele. Porque ele quer ver você na ruína. E por isso que o coração acelera. Porque ele diz, não é para você, o momento não é agora. Você não vai fazer isso. Mas Deus quer salvar você. Se você quiser, você pode vir aqui à frente ou me procurar no final do culto. E eu vou estar orando por você, pela sua vida, amém? Porque Deus te ama e quer te salvar. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, eu vou estar me ausentando um período da igreja de férias, não é? A igreja me concedeu esse momento e eu vou poder tirar férias. Eu passei um período de um estresse. Eu lutava contra ele até porque eu não aceito. E não aceitava na minha vida. Eu disse, não quero isso não. Mas eu estava tendo paralisia facial. Estava meio complicado. Não estava conseguindo dormir direito. Já melhorou a questão do sono. A coisa estava meio complicada. E aí eu procurei. Fiz algumas consultas em alguns médicos, fui no oftalmologista pensando que era vista, né, porque o óculos venceu. Ele disse não, estresse. Fui no clínico, estresse. O neuro, estresse. Eu disse não, então tá bom. Eu disse, meu Deus, estresse, por que estresse? E aí eu vou voltar a partir de segunda-feira agora, de férias. Então, se você ligar para mim e eu demorar a atender, não se preocupa. Possivelmente eu estou pegando aquele peixe. Eu estou pegando aquele peixe, eu estou na estrada, estou em alguma coisa assim, em algum lugar, fazendo ali e cuidando de mim, para poder Deus me usar para cuidar de vocês também. Eu preciso desse tempo. Mas eu preciso que nesse tempo, o pastor não veio, também não vou. Não, seu Deus não sou eu, viu? Amém? Vai ter pessoas aqui que pregam bem melhores, ministrando a palavra. Vamos estar adorando, servindo ao Deus Todo-Poderoso, na bênção de Deus, buscando.
fazendo como Isaías, né? Vindo ao templo. Então, nesse período de férias, quem estará dirigindo a igreja é a diaconisa Andréia. Ela é a secretária da igreja, então ela está à frente da igreja, sendo auxiliada aí pelos diáconos, amém? E junto com toda a liderança. Todas as atividades nós vamos ter. Eu tenho certeza que vou voltar aí, né? Mais tinindo para a gente estar junto na bênção do Senhor. Então, você vai me ver aí, às vezes. Não quer dizer que eu não venho no culto, não, viu? Que eu estou de férias das atividades da igreja, não é de Deus, não. Né? Eu só decidi. Alguns amigos pastores estavam, janeiro está de férias, estou, vem pregar aqui. Eu, de jeito nenhum. Eu não vou pregar na minha igreja, eu vou pregar lá fora, né? Então, eu decidi ter esse momento. Espero que você entenda. Se quiser uma visita, marca com a diaconisa. Assim que eu voltar de férias, vou estar aí visitando vocês. Amém? Tem 2 pessoas que era para eu visitar. E eu confesso, pedi perdão, porque foi esquecimento mesmo. Eu conversei no culto, não coloquei na agenda. E quando chegou no dia, eu esqueci. Aí eu disse, meu Deus, que coisa, né? E aí quando eu voltar, já vou visitar as 2, né? Em nome de Jesus. Então, muito obrigado aí por essa compreensão, né? Eu sei que você tem lá no seu trabalho, na sua empresa, pronto. Aqui não é empresa, mas eu preciso de férias. E aí eu estou nesse momento. Amém? Deixa eu despedir você na bênção. Tem uma cantina lá atrás. Não tem cantina, não? Já acabou a cantina? Já acabou, irmão. Nem chegou. Hã? Não entendi. Pronto, tem um cachorro quente. Mas tem Brauli lá. Tem pastilha. E ali tem alguns livros. Tem alguns livros que a gente recebeu de doação. E nós vamos estar vendendo aqueles livros lá por R$20 cada livro lá. Amém? Não, por 15 cada livro. E você pode ser abençoado. São os livros maravilhosos. Tem ali de Silas Malafaia e outro, tá? Que eu tenho certeza vai abençoar muito sua vida. Então, você pode passar lá, faz o Pix lá com o pessoal da cantina e Deus vai te abençoar. Porque todo esse valor nós estamos para o nosso terreno. E eu creio que nós vamos agariar um bom valor e nós vamos comprar o lugar que Deus designar. Se esse ou outro, nós vamos lá e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado por tudo. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar a força de cada um que está aqui. Meu Deus, que o Senhor possa abrir portas. Meu Deus, seja ela na área financeira, na área emocional, na área espiritual. O Senhor traga da tua bênção, do teu milagre. Meu Deus, derrama sobre a vida dos teus filhos uma semana de paz, de renovo, de salvação, de milagres novos, Pai. Que eles possam ter um sorriso aberto. Eu os abençoo, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Senhor e as consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz. Não deixe de falar um com o outro.